Subseção 2ª. Do Tribunal de Contas. Artigo 71. O Tribunal de Contas do Estado, integrado por 7 conselheiros, tem sede na capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual. Parágrafo 1º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados pelo governador do Estado dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1º. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2º. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3º. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4º. Mais de 10 anos no exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Parágrafo 2º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos. Inciso 1º. 3 pelo governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, observando-se os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2º. 4 pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º. O processo de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, em caso de vaga ocorrida na vigência desta Constituição, atendidos os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo, obedecerá aos seguintes critérios. Inciso 1º. Na primeira, na quarta e na 7ª vaga, a escolha caberá ao governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo que: Alínea A. A primeira vaga será de sua livre escolha, Alínea B. A quarta vaga recairá em auditor e a 7ª vaga recairá em membro do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente. Inciso 2º. Na segunda, terceira, quinta e sexta vaga, a escolha caberá à Assembleia Legislativa do Estado. Parágrafo 4º. Os cargos preenchidos na vigência desta Constituição serão providos, quando vagarem, por indicação de quem escolheu originalmente os seus ocupantes, sempre com a aprovação da Assembleia Legislativa. Parágrafo 5º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, subsídios, direitos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo 6º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado deverão enviar anualmente declaração de seus bens, dos bens de seus cônjuges e dos descendentes até o 1º grau ou por adoção, à mesa diretora da Assembleia Legislativa, que adotará as providências cabíveis em caso de suspeita de enriquecimento ilícito ou outras irregularidades. Parágrafo 7º. As declarações de bens a que se refere o parágrafo anterior deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado e postas à disposição de qualquer interessado, mediante requerimento devidamente justificado. Artigo 72. Os auditores, em número de 3, serão nomeados pelo governador do Estado, dentre os cidadãos que preencham as qualificações exigidas para o cargo de conselheiro, mediante concurso de provas e títulos, promovido pelo Tribunal de Contas, observada a ordem de classificação. Parágrafo 1º. O auditor, quando em substituição a conselheiro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de direito da mais elevada entrância. Parágrafo 2º. As atribuições do auditor, quando não estiver substituindo o conselheiro, serão definidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Artigo 73. Haverá uma Procuradoria de Contas, em número igual de auditores, junto ao Tribunal de Contas do Estado, integrada por procuradores de contas, organizados em carreira, nomeados pelo governador do Estado, escolhidos mediante concurso público de provas e títulos, dentre brasileiros e bacharéis em direito, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. A Procuradoria de Contas será dirigida pelo Procurador-Geral de Contas, nomeado dentre os Procuradores de Contas, pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 2º. Aos Procuradores de Contas aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado, pertinentes a direitos, subsídios, garantias, vedações, regime disciplinar e forma de investidura, aplicando-se ainda, quanto à carreira, à competência e às atribuições, o disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e na Lei Federal nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Artigo 74. Ao Tribunal de Contas do Estado, garantida sua autonomia administrativa e financeira, serão asseguradas as seguintes atribuições. Alínea A. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno. Alínea B. Organizar sua secretaria e serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecidas as regras estabelecidas nesta Constituição. Alínea C. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, auditores e servidores. Alínea D. Propor à Assembleia Legislativa, respeitados os limites estabelecidos em lei, a criação de cargos. Alínea E. Elaborar sua proposta de orçamento, dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. A assessoria e a consultoria jurídica do Tribunal de Contas do Estado serão exercidas por sua Procuradoria Jurídica, observadas competências da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 75. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Tribunal de Contas, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da respectiva lei complementar. Artigo 76. Compete ao Tribunal de Contas. Inciso 1º. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias, a contar do seu recebimento. Inciso 2º. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público estadual, e as contas daqueles que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo à fazenda estadual. Inciso 3º. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões das aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 4º. Realizar, de ofício, ou por iniciativa da Assembleia Legislativa, de suas comissões técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e demais entidades referidas no inciso 2º. Inciso 5º. Fiscalizar as contas estaduais de empresas ou consórcios interestaduais, de cujo capital social o Estado participe, de forma direta ou indireta, nos termos de acordo, convênio ou ato constitutivo. Inciso 6º.
Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Inciso 7º. Prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, ou por qualquer das suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Inciso 8º. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa, irregularidade de contas ou descumprimento de suas decisões, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Inciso 9º. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Inciso 10. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa. Inciso 11. Homologar os cálculos das cotas do ICMS devidas aos municípios, Inciso 12. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a esse respeito. Parágrafo 3º. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4º. O Tribunal de Contas do Estado prestará suas contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, bem como remeterá, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Parágrafo 5º. O Tribunal de Contas do Estado, no exercício de suas competências, observará os institutos da prescrição e da decadência, no prazo de 5 anos, nos termos da legislação em vigor.